a quem nos acompanha ao vivo. Eu sou a Malu, ela é a Mari, de Marilane, e hoje estamos começando mais uma live Marilane Conversa. E o tema da live de hoje é... O que é o tema da live de hoje? Na verdade, eu vou perguntar para você. Conta para as pessoas aí como é que foi ter uma mãe candidata a vereadora. Como é que foi essa experiência? Foi legal, né? Porque minha mãe estava trabalhando numa coisa que ela queria e que ela gostava e tava... Mas foi um pouquinho chato também, porque ela estava trabalhando muito tempo para mim. Tive só um pouquinho de tempo para você. Só um pouquinho, mas agora ela tá comigo aqui, né? Agora melhorou um pouco, né? Mas ainda vai melhorar mais. É. Ó, gente, 2 pessoas e uma curtida aí. Adiós. Essa é a geração moderna. Então agora ela vai comer, escovar o dente e dormir. Não é isso? Ela tá assistindo? Não, por favor. Fecha a porta lá, deixa eu falar com as pessoas aqui. Ei, gente, boa noite. Hoje a gente está aqui para bater um papo em 2 momentos. Nesse primeiro momento eu vou falar um pouco da minha experiência, de como foi esse processo da campanha, e no segundo momento eu vou chamar o professor Dimitri para trocar uma ideia aqui com a gente. Chamei a Malu aqui para já dar seu testemunho de início. E vamos lá, vamos conversar então. O que eu quero contar para vocês aqui, como que foi esse processo de campanha, né? Então, como eu disse em alguns outros vídeos antes, eu comecei a pensar nisso esse ano. Né? Foi um momento que eu fui convidada em março pela Mônica. Eu ainda consegui ir numa reunião presencial do PCdoB. E nesse primeiro momento ali, que ela me fez o convite, eu fiquei pensando, conversei com muitas pessoas, aceitei, depois voltei atrás, não quero mais, depois conversando com mais e mais pessoas e fui juntando essas informações para entender se era um lugar onde me cabia ou não. E aí, uma das pessoas que foi fundamental nesse processo inicial, assim, da minha tomada de decisão, além da Mônica ser uma pessoa da minha confiança, da minha amizade, foi o Fred Mexerica, que é um camarada aí do PCdoB, que eu conheço ele há mais de 20 anos, a gente era vizinho, ele morava no 203, eu no 202, lá em BH, e eu sempre via ele nos movimentos estudantis, nem sabia o que era o JS nessa época, e ele era a pessoa que manjava de eleição, de campanha, eu nunca tinha passado por isso, e ele participou de campanhas de diversas pessoas, e do PCdoB há 1000 anos e tal, então fiquei muito feliz com a companhia dele ali, ele me deu uma pilhada no início, assim, me mostrando mesmo a amplitude do que é esse espaço institucional da política, né? Mas desde o início, assim, quando a gente começou a fazer nossas primeiras reuniões, ele já estava sentindo muitas dores, e aí no meio desse processo ele descobriu um câncer, e entrou em tratamento, mas mesmo assim, um batalhador, fez cirurgia, passou por químio, e um dia de cada vez, e sempre uma vitória, tá aí firme e forte. Não conseguiu fazer esse papel de coordenador de campanha, claro, mas sempre que ele estava bem, ele estava presente, estava me auxiliando, me instruindo, então, assim, tenho muita gratidão por você, Fred, nessa caminhada, que me ajudou a encontrar esse caminho, esse processo. E aí eu queria contar para vocês, todos os processos que a gente passou foi construído de maneira muito coletiva. Então, por exemplo, aí eu decidi, então tá, comecei a mobilizar a minha rede. Então, vamos fazer, conversei com muitas pessoas, né? Vamos fazer, então, uma identidade visual. Faz uma reunião com uma pessoa, leva para o grupo, debate cores, debate fonte, outra pessoa faz a arte, e aí vai criando ali a identidade visual que ficou linda. O site também foi assim, uma pessoa fez o site, me instruiu como que faz, para ter domínio, hospedagem, essa coisa toda. E outra pessoa fez o texto do site, que ficou muito bem feito também. Então, todos esses processos foram muito coletivos. O jingle, uma pessoa começou a compor, a outra completou, a outra gravou, o outro remasterizou, gravou todos os instrumentos, produziu, fez tudo.
Então, foi um processo de realmente muita dedicação, como a Malu falou, que é intenso, né? Quando eu aceitei, que eu comecei a estudar, eu estudei duas coisas principalmente. Uma é o que uma vereadora faz, quais são os papéis, as atribuições desse cargo, e a outra coisa é o que é uma campanha, o que é uma pré-campanha, o que é uma campanha. E aí a gente vai percebendo que é um mundo realmente que a gente não tem ideia de como é que isso tudo acontece, né? Então, todas essas pessoas foram fundamentais. São pessoas, assim, amigas próximas, que doaram seu tempo para construir essa campanha de maneira coletiva, entendendo que eu trazia ali alguma representação. Então, esse poder dessa coletividade foi uma coisa, assim, que me deixou muito feliz durante todo o processo ali de campanha, né? E aí, nesse momento de pré-campanha, eu aprendi que você precisava fazer 3 coisas. Dizer quem você é, o que você pensa e o que você já fez. No momento de pré-campanha, você não pode divulgar número, tem uma série de restrições. Você não pode falar o que você vai fazer e tal. Então, a gente decidiu fazer live e TBT. Então, nas lives, eu convidei muitas pessoas para falar de diversos assuntos que eu considero pertinentes. E pessoas capacitadas para estarem ali falando sobre aquilo. E aí eu mostrava um pouco quem eu sou, o que eu penso, né, durante essas lives. E tinha o TBT na quinta, que era para mostrar o que eu já fiz, os projetos que eu atuei, os coletivos que eu participei, que eu coordenei, que eu compareci, que eu fui homenageada, e a gente mostrar ali um pouco do meu histórico, né, do caminho que eu percorri, e o que eu sou, quem eu sou e o que eu penso. E aí, nesse momento, com toda os meus estudos e essas retrospectivas e essa força do Fred, eu fui percebendo que ali realmente era um espaço que me cabia. O meu currículo, a minha história de vida, me conduzia ali naquele lugar. E eu fui me sentindo cada vez mais apropriada, assim, de estar numa campanha transparente, uma campanha honesta, uma campanha coletiva, uma campanha que foi realmente, assim, a minha cara, né? E aí veio o momento da campanha. Eu fiz uma reunião familiar, falei, olha, não vou dar conta de dever da Malu, não vou dar conta de cozinhar, de arrumar, eu tenho coisa com a limpeza e organização, tive que aceitar o que era possível ser feito, e isso foi no fluxo, e a campanha realmente foi um momento atípico, né? Eu não consegui dar atenção suficiente para a Malu, para muitos amigos, para mim mesmo, né, para o meu ritmo de exercício físico e tal, foi muito difícil manter isso. É realmente um momento intenso na vida do candidato, esse momento de campanha. Mas a gente encarou, foi muito legal, foi muito desgastante, mas foi muito bacana. Quando eu pedi os vídeos de apoio, começaram a chegar os vídeos de apoio, assim, cada vídeo que chegava era um momento, assim, nem no meu aniversário, eu fiquei tão feliz, assim, cada vídeo de apoio era carregado de muito sentimento, porque todas as relações são muito verdadeiras, são muito amizades construídas mesmo, né? Que foi o que eu disse depois. O meu investimento de vida foi nas relações, né? Então, eu fiquei muito feliz com todos os vídeos de apoio e sei que o resultado dessa campanha deriva muito também, é uma somatória de coisas, né? Mas desses vídeos, pessoas que viam outras pessoas que confiavam, às vezes a pessoa não me conhece, mas conhece uma pessoa que fez um vídeo de apoio e fala, nossa, essa pessoa confia nela, então eu vou lá saber quem é. Então eu sou muito grata mesmo pelo vídeo de apoio. Pelas campanhas de rua, onde eu aprendi muita coisa, inclusive uma dificuldade grande minha foi essa, ir para as campanhas de rua, mas achei muito válida toda essa experiência. As carreatas que levantaram muitas questões, devemos fazer carreata, a gente atrapalha o trânsito, a gente está queimando combustível fóssil, mas fazemos campanha... Carreata, de qualquer forma, esse momento da pandemia, a carreata ela teve um significante muito afetivo, porque as pessoas que compareceram à carreata são pessoas que realmente, a maioria dos casos estava adesivado, né? Então, pessoas que realmente acreditam no projeto, no que a gente está se propondo a representar. E a gente não tem se visto, esse isolamento social e tudo, então, no mesmo dos carros, a gente pôde dar ali um rolê juntos, foi muito bacana. Teve o Fabrício, que promoveu um encontro também para me apresentar para outras pessoas no café dele. Então, todos esses movimentos que poderiam ter sido muito mais intensos se não fosse a pandemia, eles aconteceram e me mostraram também outros lados.
porque uma coisa é você estar aqui dentro da sua casa, de maneira virtual, né? A minha desenvoltura com isso não é exatamente o meu problema. Então, eu fui percebendo como que é esse jogo de cintura e o que tanto ainda eu preciso aprender com tudo isso, né? Então, as 2 últimas semanas da campanha, porque aí, quando começou a campanha, a gente divulgou o número, divulgou nossas propostas, o site, o que a gente quer fazer e tal. Então, era muito intenso. E as 2 últimas campanhas, então, a gente tinha muito material que a gente produzia, eu gravava os materiais, a gente estudava, fazia uma cartilha que ficou maravilhosa. E toda essa intensidade. Mas nas 2 últimas semanas foi o momento que esse coordenador de campanha mais fez falta. Porque nesse momento, eu precisava estar mais livre para fazer a comunicação com as pessoas, para poder falar com as pessoas ainda que por telefone ou virtualmente, mas para me aproximar dessas pessoas de alguma forma. E tinha 3 postagens por dia, e manda editar, e pega do YouTube, enfim. Toda essa loucura que foi, essa intensidade ali. Quero agradecer a todo mundo que está aí bonitinho comentando. Hoje eu estou sem Milena, né? Milena meu tudo nas lives, hoje eu estou sem ela, então eu estou tentando eu mesma lidar com as tecnologias aqui, me perdoem qualquer coisa. Mas eu vi que tem minha irmã, Max, um beijo, a Carol, a Ana, que é maravilhosa na minha vida, que é meu tudo, o Juninho, a Larissa, todo mundo que me ajudou muito nesse processo de campanha. Agradeço demais vocês. Então, aí chegou o dia da votação, domingo, dia da votação. Fui votar, é realmente muito emocionante isso de votar em você, ver seu nome, sua fotinha e apertar o confirma. Foi muito legal, mas quando eu voltei para casa, eu senti alguma coisa do tipo assim, mano, você tá sonhando muito alto, sabe? Você tá competindo com tubarões muito grandes, com investimentos altos em suas campanhas. É um sonho muito distante e tal. Eu passei a campanha inteira sabendo que era muito difícil, mas que a gente estava batalhando por aquilo. No domingo me deu essa baixa, assim, à tarde. Mas aí na hora do resultado, gente, foi uma aventura que essa eu não esperava. Por essa eu realmente não esperava. Porque eu imaginei que 7h30, mais ou menos, até 8 horas, a gente já teria o resultado final. E a apuração não chegava. Quando deu umas 8h30, chegou a primeira apuração com menos de 30% das urnas apuradas. Aí eu falei, nossa, eu não acredito. E aí eu estava no 15º, a 15ª mais votada. E aí os grupos fervendo, as mensagens, eu falei, gente, nossa, e ficou 2 horas travado nesse momento de 30% só de apuração. E babu. Foi assim, um medo de ansiedade intensa. Eu não estava preparado para isso, eu não contava com essas coisas. Mas quando veio 87% da apuração, aí eu estava com o 18º, que foi o que ficou com 100% mesmo, né? Mas para mim, no momento que veio o resultado final, é isso, que já era quase meia-noite, eu fiquei muito mais feliz do que decepcionada. Porque, assim, inicialmente eram 416 candidatos. Aí tiveram algumas impugnações, eu acho que no final eram 407 candidatos a vereador. E eu, na primeira tentativa, ser a 18ª mais votada, pessoa mais votada e a segunda mulher mais votada, isso me mostrou que eu representava algo de fato, algo consistente, que eu estava ali e não estava sozinha, que eu não estava falando só em meu nome, e que eu estava trazendo essa representatividade, porque 628 pessoas irem lá e digitar é muita coisa. Eu tinha muitos apoiadores e muitos deles não votavam aqui. Pessoas que ou estavam fora ou que não votam aqui, o Alfred está lá em BH, não ia votar. Então, tinha muitas dessas situações, mas eu contei muito com essa multiplicação. Então, a campanha foi coletiva em todos os sentidos. Porque muitas pessoas falaram, pelo menos para os seus familiares, olha aqui, essa candidata, vota nela. Então, assim, eu fiquei muito feliz. No dia seguinte, a gente fez a postagem, eu recebi uma homenagem das minhas amigas com aquele buquê maravilhoso. E eu falei assim, eu não consegui ficar triste, decepcionada com o resultado, porque foi surpreendente para mim também. Então, essa live é para contar um pouco disso, para agradecer imensamente todos vocês que colaboraram
com todo o processo de campanha. O mínimo, teve uma amiga minha que ficou frustrada, que acha que não conseguiu me ajudar o suficiente, que, cara, o que você fez foi fundamental, muito obrigada. Então, assim, é só gratidão para todos vocês. Mas a gente quer entender o que é que aconteceu, né? Que duas pessoas que tiveram menos voto que eu entraram ocuparam aí as cadeiras do próximo mandato e eu não. Então, para entender essa lógica, essa matemática, que, como eu disse, não está em acesso da maioria de nós, da população, eu convidei o Dimitri, o professor Dimitri, para vir aqui conversar com a gente hoje. E aí eu vou incluí-lo aqui na tela. Vou apanhar, mas eu vou conseguir, vou triunfar. Que bem. Então, o Dimitri Toledo, ele é economista, professor, coordenador do curso de Administração Pública e coordenador da ITCP Unifal-MG, mestre e doutor em Administração pela UFMG. E aí o Dimitri está aqui, ele vai fazer um apanhado de como ele viu essa perspectiva das eleições, ele vai falar para a gente como que funciona o coeficiente eleitoral, e ele vai falar também como que funciona esse sistema de sobras, o que é que aconteceu nisso tudo. Então, boa noite, Dimitri, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente, e eu te passo a palavra. Bom, boa noite, Mari. Em primeiro lugar, agradeço o convite. É sempre gostoso participar de uma atividade da sua campanha, e vou dizer mais sobre isso agora mesmo. E queria começar com essa avaliação da campanha muito particular, mas que eu acho que reflete muito bem assim, o que você disse. Essa campanha ela teve uma característica diferente das outras, né? Foi a primeira eleição local, primeira eleição geral também, que não se pôde fazer coligações entre os partidos políticos. Até a eleição anterior, os partidos podiam se juntar numa frente e disputarem coligados o processo eleitoral. E essa vez não pôde. É óbvio que isso é um reflexo de um movimento nacional que fortalece os maiores partidos e cria dificuldades e barreiras para os partidos menores. O Brasil, de fato, tem um fenômeno muito forte do multipartidarismo, mais de 30 partidos, e boa parte deles não tem tanta convicção ideológica, é o que a gente chama dos partidos fisiológicos. E esses, de mais caráter ideológico, normalmente no campo progressista, eles não são, na sua totalidade, grandes partidos no que tange a quantidade de representantes no Congresso. Haja visto uma ofensiva e uma frente do poder financeiro, né, do poder do capital. Então essa eleição ela foi atípica, porque ela cria essa dificuldade ainda maior para os partidos conseguirem se coligar. Um outro efeito desse processo é a cláusula de barreira, que impôs nas últimas eleições uma votação mínima, uma quantidade mínima de deputados federais por estado, e que na próxima eleição para deputado vai ter a sua quantidade de votos mínimos ou de deputados aumentada. Bom, eu estou dizendo isso por quê? Primeiro, para dizer o quanto eu fico feliz e orgulhoso de como foi a sua candidatura na cidade. Todo mundo sabe que não foi uma candidatura que tinha rios de dinheiro, na verdade foi uma candidatura feita na raça, no carinho, no amor, na dedicação das pessoas, mas isso torna a campanha ainda mais bonita, porque ela é uma campanha motivada, primeiro na crença da sua trajetória política, profissional e pessoal. Então as pessoas acreditavam, além das pessoas que votaram, as pessoas que contribuíram em alguma medida na campanha, acreditaram nessa sua trajetória e acreditaram no seu potencial enquanto futura legisladora. E o resultado das urnas deixa muito claro da potencialidade de voto que você tem. Você frisou aqui bem, mas para uma primeira candidatura, sem capital,
sem recurso, que nem outras candidaturas que a gente viu no município tinha, e uma mulher, é uma vitória que talvez a gente possa aqui falar horas a fins e a gente não vai conseguir dar a dimensão disso. Esses retornos que você contou para a gente, esses retornos que a gente vê nas redes sociais ou com as pessoas que a gente conversa, só exemplificam e amplificam, né, ecoam o quão bela foi sua campanha. Então, eu acho que a palavra que a gente tem que ter, e eu digo a gente porque eu me sinto parte da campanha, é gratidão. Agradecer a postura que você teve, Mari, representando um conjunto de ideias. Agradecer as pessoas que acreditaram no projeto, se dedicaram tempo, dinheiro, expertise. E agradecer as pessoas que votaram. A gente sabe, e o resultado das urnas mostrou isso, que a gente não conseguiu fazer muitos candidatos progressistas na cidade, do campo progressista. Então a sua candidatura ficar entre as 20 primeiras e ser a segunda mulher mais votada, isso mostra a potência que tem as ideias que você quis dividir e a potência que tem as pessoas que tiveram no seu entorno. Então, eu não tenho a menor dúvida de dizer que é uma campanha exitosa do ponto de vista do jogo eleitoral. Também não tenho dúvida de dizer que é uma campanha exitosa do ponto de vista político, porque é uma candidatura que claramente se colocou ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, se colocou ao lado das mulheres, das mães, se colocou ao lado da cultura, se colocou ao lado das minorias, o que nem sempre é um discurso dos mais fáceis de fazer. Então, do ponto de vista político também, a sua campanha é extremamente exitosa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, 4 anos, mas o que a urna mostrou, o que o resultado político da eleição mostra, é uma grande vitória. Sua, particularmente, mas aqui eu preciso dizer que também do PCdoB, partido ao qual você saiu, que é o partido que sai mais fortalecido do campo progressista para o legislativo. É o que maior obtém quantidade de votos, é o que mais próximo se aproxima de fazer uma legisladora, um legislador. E eu não estou tirando mérito de nenhum outro partido. Houveram diversas campanhas e candidaturas que teriam sido excelentes e ótimas para o município, do PCdoB e fora do PCdoB, no campo progressista, e que enfrentaram desafios e dificuldades muito semelhantes. Então, é preciso dizer também que, através da sua candidatura e da candidatura de outros camaradas, o PCdoB se consolidou na cidade num projeto desafiador, mas que teve esse potencial ecoado, o que é uma vitória, não do PCdoB apenas, mas uma vitória do campo progressista, e mostra, eu costumo dizer essa frase, que depois da tempestade vem o arco-íris. E eu acho que o arco-íris passa por você, passa por outras candidaturas. Então, eu acho que está de parabéns a candidatura, está de parabéns o papel que você cumpriu na eleição, e eu fico muito feliz, muito grato disso, de alguma medida, ter participado desse movimento, dessa onda, desse processo. Bom, mas vim aqui também para dizer outra coisa que a Mari pediu, né, para explicar um pouco por que ela, com mais votos do que outras pessoas, não foi eleita vereadora no município. Bom, a gente tem um sistema eleitoral que é um sistema proporcional e que cria algumas regras. A primeira regra para calcular como o vereador ou a vereadora é eleita é a partir do coeficiente eleitoral. Então você pega a quantidade de votos válidos que o município teve, e por votos válidos entenda o total de gente presente, excluído brancos e nulos. Então os votos válidos são os votos nos candidatos e nas candidatas, ou os votos nos partidos políticos, que é o voto nominal e o voto da legenda. Aqui em Varginha a gente teve aproximadamente 66 mil votos, se não me engano. E a gente tem 15 cadeiras no legislativo, 15 vereadores e vereadoras. Então o cálculo do coeficiente eleitoral é muito simples.
Você vai pegar a quantidade de votos válidos, aproximadamente esses 66 mil, e dividir pela quantidade de cadeiras, que vai dar algo próximo a 4.400, 4.500 votos. Até a legislação anterior, como que acontecia? Os partidos políticos, e podia naquele momento coligação, dividiam os votos, né, a quantidade de votos que tinham, e via-se quem atingiu esse coeficiente eleitoral, que é essa divisão entre votos válidos e número de cadeiras, a magnitude. No caso, 4.500 aproximadamente. Os partidos que atingiram esses 4.500 votos teriam direito à representação no poder legislativo. Os partidos e coligações que não atingiram esses votos não teriam direito no legislativo, né, no parlamento local. Houve uma mudança para essa eleição. Mas eu vou dizer daqui a pouco. Bom, então, quantas vezes mais os partidos e coligações conseguissem essa quantidade do coeficiente eleitoral, tão qual teriam de representação no poder local. Se a gente trabalhar com a hipótese dos 4.500, aproximadamente, os partidos que atingissem de 4.500 a 9.000 votos fariam uma cadeira. Os partidos que atingissem de 9.000 até a próxima fração fariam 2 e assim sucessivamente. É óbvio que esse cálculo não é exato. Ninguém tem 4.500 votos exatos ou 9.000 votos exatos. Então haveria uma sobra. A sobra é a quantidade de votos, de cadeiras que falta, que esses partidos ainda vão ocupar. Bom, até a legislação, até a eleição anterior local, só entravam no cálculo da sobra os partidos que atingissem o coeficiente eleitoral. Nessa eleição, pela primeira vez, também entrariam no cálculo das sobras os partidos que não atingirem o coeficiente eleitoral, os 4.500 votos. Aqui em Varginha, apenas 6 partidos atingiram o coeficiente eleitoral. Na regra antiga, todo o legislativo seria dividido apenas nesses 6 partidos. Vejam que nenhum teve mais do que os 9.000 votos. Então seriam 6 cadeiras distribuídas pelo coeficiente eleitoral e 9 cadeiras distribuídas pelo cálculo da sobra. Bom, então se a gente teve só 6 vagas distribuídas pelo coeficiente eleitoral, a gente ainda tem 9 cadeiras em disputa. Como que se calcula essas cadeiras? De que maneira a gente observa isso? Existe um cálculo que é o cálculo do coeficiente partidário, que é os votos válidos do partido dividido pelo coeficiente eleitoral. Então isso significa que um partido que teve 4.500 votos teria um coeficiente eleitoral de 1. O partido que teve 9.000 votos teria um coeficiente eleitoral de 2. Não vou conseguir fazer a conta aqui rápido, mas se a gente trabalhar com a hipótese de um partido que teve, sei lá, algo em torno de 6.000 votos, ele deve ter atingido 1,5 vezes esse coeficiente partidário. Bom, com base nisso e com essas 9 cadeiras que a gente tem da sobra, se calcula com todos os partidos na nova eleição a divisão da sobra. Como que é feita a divisão, o cálculo da divisão da sobra? Você vai dividir o número de votos válidos obtido pelo partido pela quantidade de cadeiras que esse partido obteve até então, né, pelo coeficiente eleitoral, acrescido de uma unidade, mais 1. Então, o partido que já fez um candidato pelo coeficiente eleitoral, a divisão dele vai ser 1 mais 1. Então, ele teve, sei lá, os 6.000 votos e vai dividir nessa razão por 2. E assim é dividido as sobras por todos os partidos que disputaram a eleição. Bom, o que aconteceu no caso específico da Mari? O PCdoB não atinge o coeficiente eleitoral de 4.500 votos. Teve aproximadamente um pouco mais de 1.500 votos, quase 1.600 votos.
ele vai entrar no cálculo das sobras. Só que mesmo no cálculo das sobras, se vocês fizerem essa divisão, os partidos que tiveram mais votos nas primeiras rodadas, eles vão ter mais acesso a esse cálculo da sobra. Na projeção que a gente fez aqui, para ter sido eleita pelas sobras, você ia precisar de acima mais ou menos de 2.500 votos, para ter uma certa tranquilidade. Então a gente está falando que para a coligação da Mari faltou aproximadamente 1.000 votos numa visão tranquila. Bom, acho que é isso, Mari. Não sei se ficou muito claro. Ô, Dimitri, eu desconfio que, assim como isso, várias burocracias são exatamente para excluir um número de pessoas e aí algumas outras têm esse conhecimento e essa história. Mas o que eu acho que é importante, a gente vai deixar essa live lá no YouTube. Qualquer coisa que a pessoa precise, ela revê e acompanha aí os cálculos. Então, o que a gente precisa dizer? É que melhorou, pelo que você está me dizendo, em relação à eleição passada, a gente teve uma melhora pequena, mas foi uma mudança para melhor, porque as coligações certamente dificultariam ainda mais esse processo numa cidade que tem a sua maioria conservadora. Mas, assim, o que a gente precisava entender era, então não era só eu que precisava de 1.000 votos a mais, poderia ser outros camaradas dentro do partido que fizessem mais votos, e isso ia fazer essa soma maior. E aí, quando você diz, por exemplo, um partido que teve cerca de 6.000 votos, então elegeu um pela legenda, e na hora de dividir, ele divide 1 mais 1. Então ele dividiu por 2, deu 3.000 votos. Aí ele vai eleger o segundo mais votado daquele partido. É isso. E outra coisa que também é importante, porque as pessoas falam assim, mas como assim que nem como suplente você entrou? Tinha pessoas com 7 votos que eram suplente e você não. Até onde eu entendi, você me corrige se eu estiver enganada, só tem suplente quem elege alguém. Então, se você elege um candidato, o partido elege um candidato, o segundo mais votado será suplente dele, caso aconteça algum imprevisto na vida dessa pessoa aí. É isso mesmo? Então tá. Mas é isso, Dimitri. Eu pedi às pessoas aqui para poder deixar perguntas, mas ninguém deixou, mas muitas boas noites tivemos. Tivemos Glauber de Divinópolis, um beijo, meu querido. A Larissa e o Henrique. Henrique sempre nas lives. O Henrique é nosso companheiro de carteirinha aqui. Faltou só o Val hoje, que também é outro companheiro de live. E a Ana, que agora está junto com a gente em todos também. Só completando aqui do Fred, eu queria agradecer essa caneca linda, maravilhosa, que o Fredinho fez para mim. Fala, seu Beto, tanto carinho assim nessa vida, não dou conta, não administro, muito obrigada. E Dimitri também, que quando eu falei dessas tantas pessoas que eu conversei, uma dessas pessoas foi você, né, Dimitri? No início, para ler o estatuto do partido, deixa eu entender o que é que esse partido pensa, para ver se eu comungo com isso que ele pensa. E fui lendo e marcando, Dimitri, isso aqui, me explica melhor isso e tal. E sobre o famoso comunismo que nos rodeia, essa mística toda, então me ajudou também bastante a desmistificar tudo isso. E vários outros camaradas do partido, eu tenho muito a agradecer a Ana, a Roberta e a Mônica, o Ayrton, e todos os camaradas que concorreram junto. Aprendi muito com cada um deles, cada um tem suas habilidades. Antes da live começar, eu estava falando com o Dimitri que ele estava dizendo que fazer lives não é muito a dele, né, essa coisa de filmar e tal. E eu falei, isso aqui me deixa confortável, para mim o difícil é ir para a rua. Então a gente vai aprendendo as nossas habilidades, as nossas dificuldades, e nessa convivência a gente vai aprendendo isso. Teve outra coisa que eu queria ter falado, não disse, é o montante da nossa campanha. Nas doações a gente recebeu o total de R$ 1.150, que foram doados todos por pessoas muito queridas, muito próximas, que puderam, né, fazer essa doação nesse momento atípico, porque claro que a gente entende também que é um momento bem, bem complicado. Esse dinheiro foi usado para fazer materiais do tipo adesivos, bandeiras, e para fazer um impulsionamento nas redes, uma vez que a gente trabalhou essa campanha
a virtualidade bem intensamente, assim, e com isso foi só... Eu tenho muito a agradecer, gente. Eu não sei o que fazer mais, sabe, Dimitri? Porque eu fico tentando achar sinônimo, achar alguma coisa que demonstre para as pessoas, assim, o tamanho da minha gratidão nessa caminhada de sentir, primeiro, que é isso, que eu não estou sozinha, muitas pessoas estão comigo, acreditam na proposta, as pessoas dedicaram tempo e energia da vida delas para isso, e isso, sim, me mostrou tudo isso, todo esse montante, me mostrou um lugar que eu não tinha ainda acessado na minha vida. Eu sempre digo isso, que tem a ver com o fato de eu ser mulher. A gente entra numa Câmara, a gente vai aí. Tivemos eleição agora, de novo, temos somente uma mulher numa Câmara de 15 cadeiras. A gente entra lá na Câmara, a gente vê as fotos só de homens e brancos, a maioria ali. Então, eu não cresci, eu tenho 42 anos, cresci em outra época também, né? Eu não tinha essa dimensão de que era um lugar possível de ocupar. E pleiteando agora esse ano, eu entendi por que tão poucas mulheres se aventuram nisso, porque o homem tem a vida dele toda estruturada para que ele faça a campanha. Ele não precisa se preocupar nem de arrumar a cama, se pá. Que dirá o que tem que fazer para o almoço, se tem que comprar, se tem que fazer, se tem que lavar, se tem que... O filho está com dever que não tem isso. Então, assim... E uma campanha, de fato, ela exige essa dedicação, assim, intensamente. E foi uma experiência maravilhosa, eu gostei bastante de passar por ela, aprendi muito. Quero só agradecer, Ana disse pra gente, o que a gente podia fazer para deixar esse coeficiente mais justo e democrático? Você tem alguma proposta, Dimitri? Você acha que alguma medida deixaria esse coeficiente mais justo e democrático? Bom, antes de responder isso propriamente dito, eu queria falar algumas coisas que você comentou. Primeiro, você falou que não era você que precisava dos 1000 votos, de fato. Por isso que é importante votar ideologicamente, votar na convicção, porque se todo mundo na coligação, e das coligações todas progressistas, tivessem mais votos, isso um ajuda o outro. A disputa está no campo das ideias e não dentro de uma mesma campo político. A segunda coisa é o suplente, de fato, a explicação que você fez. Quem elege tem que ter suplente, e aí são vários para impossíveis eventualidades, assumirem outros cargos ou tragédias, enfim. Você perguntou, eu ia deixar isso para o final, mas já que você perguntou, como que você pode agradecer essa quantidade de votos? A minha resposta é muito simples. É continuar na luta. É continuar fazendo as coisas que você sempre fez. Porque a gente vai estar aqui do lado de cá, sempre apoiando, acreditando. Vamos estar juntos, de mão dada, todo mundo. Então eu acho que a melhor forma de agradecer é continuar, enfim, essa mulher guerreira que você é. E humana, né? Porque você tem isso exala de você. E isso também tem a ver com a última coisa antes de responder. Você falou que para a mulher é mais difícil ser candidata a vereador. Não tem a menor dúvida disso. Por uma razão, eu não diria simples, mas uma razão muito clara. Historicamente, os espaços públicos são destinados aos homens, enquanto as mulheres são encarceradas nesses espaços privados. A gente podia relembrar aqui vários exemplos históricos, mas a eleição é um exemplo disso, assim. A eleição é um espaço público que a mulher precisa ocupar, que a mulher vem ganhando espaço, e é assim, com muita luta. Mas que há de transformar a realidade, e os espaços públicos e privados vão ser ocupados como cada um quiser. Bom, tentando responder a pergunta, eu não tenho uma resposta simples para isso. Como o coeficiente eleitoral se favoreceria, né? Tornaria mais justo e democrático. Eu acho que é necessária uma reforma política e que, por isso, passe por uma reforma eleitoral mais democrática. A gente tem um sistema que favorece os grandes partidos, os partidos maiores, eles têm mais recursos, eles têm mais tempo de TV, isso retroalimenta o próprio processo. Mas não tenho dúvida que o nosso desafio, o jogo eleitoral para a gente é uma etapa.
que a gente joga, mas que é isso, a luta nossa é cotidiana, é constante, na defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, na defesa das minorias, dos excluídos, dos marginalizados. Acho que a maneira de a gente deixar mais justo e democrático esse coeficiente eleitoral é estar presente na vida do nosso município, da nossa realidade, do nosso cotidiano. Muito que bem, Dimitri. Eu pensei o seguinte, a gente tem a cota para mulheres candidatar, né? Na verdade, não é para mulheres, né? Eu fiquei sabendo hoje que a cota é de gênero. Então, quer dizer, se tiver 70%, se tiver 100 mulheres, também não pode, tem que ter 30% de homens. Então, é uma cota... eu acho que essa cota poderia ser para eleger, não só para candidatar. A gente viu que, por exemplo, até para esse reparo histórico que você está dizendo, mas a gente viu, por exemplo, os últimos mais votados lá, a gente teve uma pessoa com 0 votos, 2 pessoas com 1 voto e 3 pessoas com 2 votos. Então, claramente, são pessoas que não fizeram campanha, né? E que entraram, e a maioria delas era mulher. Só um que era homem, mas ele estava com a campanha meio impugnada, talvez ele não conseguiu, enfim. Mas mulher, e aí a gente vê o quê? Que realmente foi colocado ali para preencher cota. Não precisa fazer nada, não, só empresta teu nome aqui. Então, eu fiquei pensando que uma medida era essa. A outra coisa que eu pensei também, eu não sei os desdobramentos disso no que implicaria, mas seria da pessoa votar em 2, como é para senador, votar, assim, para vereador também, em 2 candidatos. E aí eu vou passar essa bola para você, dessa pergunta, e aí já com isso a gente já está caminhando para o final. Você já pode fazer, depois dessa resposta, as suas considerações finais, que aí eu encerro para a gente não se alongar muito. Bom, essa pergunta é muito capciosa, né? Parei para pensar sobre isso e me pegou. O que me preocupa disso é como a regra é muito estranha à população em geral. E que às vezes isso não pode mais confundir do que explicar. Eu acho que num processo de consciência mais plena, principalmente dos trabalhadores e das trabalhadoras, essa pode ser mais viável. Mas hoje isso pode causar alguma confusão. Mas isso não é nenhum sim e nenhum não. É algo que a gente pode pensar do ponto de vista de um devir, né, de uma construção futura. A questão da cota, ela é fundamental, e você tocou num ponto importante. Existem muitos partidos, e o PCdoB não está nesse, a gente passou da cota tranquilamente, mas que acabam, por conta de uma determinação legal, colocando candidatas que a gente chama de candidata laranja, que não tem intenção de disputar, mas que precisa atingir o mínimo dos 30%. Um caminho fundamental para isso é uma vigilância constante para que esse tipo de coisa não aconteça. Houve um avanço que é também a disponibilização de recurso proporcional a essa relação. Porque antes você colocava 30% de mulheres, mas gastava 1% com as candidaturas femininas, ou nem isso algumas vezes. Agora já há uma necessidade de a mesma proporção de mulheres e negros que há na chapa, é preciso que gaste esse recurso e o tempo, o recurso todo, né, tempo de TV, dinheiro, proporcional à realidade da chapa. Então eu acho que é isso. Eu acho que a sua candidatura e o resultado dela é um alento para quem quer pensar uma Varginha diferente. Eu acho que você tem que agarrar isso com entusiasmo, com muita felicidade. Não é fácil ter essa quantidade de votos numa primeira vez, com todas as limitações que a gente já falou. E acho que, não tenho dúvida que isso vai acontecer, mas acho que a melhor forma da gente dar uma resposta para isso, de você dar uma resposta para isso, é continuar com a mesma garra, o mesmo desejo, com a mesma força, na luta, que eu não tenho dúvida que as próximas eleições, se for o caso, se essa for a decisão, porque tem que dizer também que a opção de ser candidato é uma opção difícil, não é uma opção fácil. Isso requer também a privação de uma série de outras coisas. Então, só o fato de aceitar o desafio já mostra o quanto você é guerreira, e eu acho que é isso.
Eu espero encontrar com você, e não tenho dúvida que sim, tantas outras vezes, em tantos outros lugares, por um mundo melhor, cada vez mais justo e solidário. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu te agradeço, Dimitri, muito obrigada por tudo. Ter você nessa reunião presencial lá no PCdoB também foi uma coisa que me fez, olha, tem gente massa aqui nesse projeto, dá para botar confiança aqui. Como eu disse desde o início, eu sou muito crua nisso tudo, eu ainda estou aprendendo tudo isso, mas a boa notícia é que eu tomei gosto pela coisa. Então, assim, eu acredito mesmo nas habilidades, na diversidade das habilidades. Então, essa é uma habilidade que eu encontrei que é minha. E muita coisa eu me identifiquei no processo eleitoral. Eu ia assistindo as palestras e falei, gente, esse é o lugar que eu já devia estar ocupando. Cheguei tarde, né, mas cheguei a tempo. Vamos juntos, vocês não vão se cansar não vão ficar frustrados com a minha ausência, não. Eu vou estar sempre aqui, vamos continuar essa campanha desde agora, vamos desenhar melhor, vamos esfriar a cabeça e tudo, mas vamos desenhar essa campanha que continua. Exatamente pelo que o Dimitri falou, que eu perceber o quanto as pessoas acreditam na minha pessoa, na proposta que eu trago, e principalmente nessa ideia progressista e ousada, aonde a gente quer que todas as pessoas tenham oportunidades, que todas as pessoas tenham direito, e que a gente diga que vidas humanas importam, porque a gente sabe que todas as vidas humanas importam. Enquanto isso não acontece, a gente precisa dizer, parem de matar as mulheres, parem de matar os negros. E aí isso não é uma questão de pauta identitária, isso é uma questão de realidade. Isso é uma questão de fatos e números no nosso cotidiano. E a gente não pode se calar. E aí é isso. Juntos a gente vai conquistando os nossos lugares. E eu me sinto muito bem acompanhada. Muito obrigada a todo mundo que assistiu essa live até agora. Tá todas as lives lá no YouTube, gente. Vale muito a pena. Tem lives que ficaram muito incríveis mesmo. Muito conteúdo ali. Obrigada, Carol, Biga. Obrigada, Babu, Henrique. Obrigada, Dimitri. Muito obrigada a todos vocês. Vamos junto. Estamos sempre juntos.